gente, tudo bem? Tudo bom? Mais um dia, mais um programinha. Bom, hoje a gente resolveu fazer um prato dois pratos na verdade, usando o mesmo ingrediente, bem mais leve, bem tranquilo, né, Van? É um prato gostoso e a gente vai usar o peixe, vai ser peixe, obviamente. A gente vai usar o peixe na entrada e o peixe no prato principal. Uma boa opção, de repente, para você comprar uma quantidade, né? Você vai no supermercado, né? Que hoje em dia vende, Peixaria. ou numa peixaria, compra um peixe só e você faz a entrada e o prato principal com ele, que na verdade é o que a gente vai fazer hoje. A gente vai usar um namorado, é um peixe de mar, o Fernando vai explicar depois, quando ele for fazer o prato principal, eu vou começar a fazer a entrada. Ceviche, vamos lá? Vamos começar. Pessoal, para começar a fazer o peixe hoje, eu vou dar uma pincelada enquanto eu estiver produzindo, enquanto eu estiver fazendo o prato, só um segundinho, eu vou fazer Vou pegar minha tábua, eu vou cortar esse peixe. E a gente comprou o namorado, tá? A gente já comprou ele limpo e eu vou usar o lombo do namorado. Ele é um lombo alto, é um peixe super saboroso, é um peixe nobre, né, de mar. E pra fazer o ceviche ele fica bem gostoso, carne branca, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, como é que a gente faz pra cortar. Ele vem maior, obviamente, a gente já partiu e eu vou pegar um pedacinho pra mostrar pra vocês como é que eu vou fazer esses cubinhos, tá bom? Vamos lá, vou por aqui, ó, pra te ajudar. A gente pega uma faca de preferência muito bem afiada, corta o filé, o lombo do namorado, em fatias, com mais ou menos, deixa eu tirar essa parte daqui, sei lá, meio centímetro de espessura, tá? Corto ainda em duas vezes. É importante que ele esteja em pedaços pequenos para que ele fique delicado na boca, tá? Quanto menor o pedaço, esse tamanho já é o ideal. Mais delicado ele vai ficar na boca. Cortamos assim em tirinhas de mais ou menos meio centímetro de espessura. E agora eu venho na horizontal, coloco eles aqui e venho na horizontal tirando, é o que a gente chama na cozinha profissional de cubos pequenos. Tá? Ele fica gostoso e ele acaba marinando rapidamente porque o peixe não é muito grande para os temperos poderem penetrar no peixe, tá? A técnica que a gente usa Fê, por favor, obrigada. A gente usa para o ceviche, tem muita gente que fala que ele é cozido no limão, tá? Ele não é cozido no limão. Mesmo porque o limão não cozinha nada, o que cozinha é temperatura, tá? Ele é marinado no limão, ele é temperado no limão e ele acaba absorvendo esse sabor, ele muda de cor por causa da acidez do limão. Mas não é cozimento, tudo bem? Cozimento é quando a gente usa a temperatura, seja ela no fogão, seja ela no forno, no vapor, enfim, aí é um tipo de cocção. No caso do ceviche não vai ser isso. Pega um bowl pra mim, por favor, Fê, que eu não alcanço. Então eu tenho aqui o peixe já cortadinho, cebola roxa. Vou tirar um pedaço dessa cebola roxa. Vou tirar a casca dela aqui. E vou cortá-la, a gente chama o corte brunoise. Vocês já conhecem o corte porque vocês assistem a gente, é aquele corte picadinho, pequenininho, tá? Venho na vertical. Corto fatias fininhas, tá? Depois eu venho com a faca na horizontal e aí eu tiro os meus quadradinhos pequenininhos. Tudo bem? Esse já é o suficiente. Feito isso, vou colocar a minha cebola roxa num bowl, numa travessa. Vou pegar uma pimenta dedo de moça, tirar a parte de cima dela. Quem gostar da pimenta, quem gostar de muita pimenta, né, pode usar parte da semente da pimenta dedo de moça no ceviche, tá? Quem não gosta, mas quem gosta muito de pimenta, porque ela fica bastante forte. Deixa eu só passar uma água na minha mão. Quem não gostar, usa só a parte externa, tá? Descarta a semente, tira, corta em fatiazinhas e depois vem na horizontal cortando quadradinho. Tudo bem? Tá?
Essa quantidade que eu tenho aqui já é suficiente. Vou colocar, deixa eu dar uma picotada na ponta dela. Vou usá-la no meu ceviche. Essa quantidade já tá ótima, tá? Vou colocar também o meu peixe aqui dentro. Preciso de um guardanapo, por favor. Aqui, tá? Aí a gente vai fazer o seguinte, coentro. Tem gente que não gosta de coentro. Pro ceviche fica essencial. Cortar cebola faz a gente chorar um pouquinho. Pro ceviche é essencial. Eu vou usar essa quantidade, pouca. Afinal de contas, o coentro é muito forte, tá? E eu não quero exagerar, porque eu também não quero que fique só com sabor de coentro. Também dou uma rápida picotada. Coloco misturado no meu peixe, tá? Deixa eu ver o que mais temos aqui. A cebola, o peixe, a pimenta. Vou colocar o azeite, o sal a gente vai deixar por último. Vou colocar uma quantidade boa de azeite para ele acabar pegando bem o sabor. Limão, vou usar o Tahiti, tá? Que a gente conhece aqui. Eu vou usar meio limão agora e vou mexer e vou experimentar. Se eu achar que eu preciso de mais limão, eu vou colocar mais um pouquinho, tá? O sal, pessoal, eu só vou colocar por último porque o sal vai acabar desidratando o peixe e vai dar uma água, isso é natural. Então, para eu levar isso para a geladeira, eu preciso que ele não fique com essa água toda embaixo. Então, eu coloco o sal por último, só na hora que eu for servir. Vou pegar uma colherzinha, vou provar o tempero. Se eu precisar de um pouquinho mais de sal, eu vou colocar. Desculpa, sal não, errei, limão. Vou colocar mais meio limão, que meio só não foi suficiente. Pronto, agora sim. Vou misturar e vou levar para geladeira, tá? Ele vai ficar em torno de meia hora na geladeira. Como eu tenho uma quantidade muito pequena aqui, eu vou deixar ele em torno de 10 minutinhos ou menos, é só para ele poder marinar, tá? No caso de vocês fazerem uma quantidade maior, vocês deixem em torno de meia hora na geladeira, tudo bem? Pessoal, ceviche, um prato tipicamente peruano. É óbvio que alguns outros países da América do Sul, em outros países da América do Sul, como no Chile, se bobear em Buenos Aires, a gente vai encontrar o ceviche, tá? O fato alguns países eles acabam discutindo qual que é a origem ou quem criou primeiro, mas ele é considerado, pela maioria, um prato tipicamente peruano, tá? Existem milhões de cevicherias no Peru, em Lima, enfim. São muito gostosos e o modo como eles preparam o ceviche é um pouquinho diferente do nosso. Eles usam o peixe fresco, só que eles colocam uma coisa que uma mistura de ingredientes que a gente chama de leite de tigre. O leite de tigre é uma mistura de limão, leite de coco, alho e pimenta. Eles misturam esses ingredientes e jogam no peixe para ele marinar, tá? Particularmente, eu acabei fazendo sem o leite de coco. Por quê? Paladar, tá? Eu acho que o leite de coco, ele deixa um pouquinho mais gorduroso, é um pouco mais pesado e eu acho que pro Brasil, nesse clima tão quente que a gente tem, eu acho que o frescor do limão sem o leite de coco acaba ficando melhor, mais fresco pra gente. Quem quiser, então, use o leite de tigre com leite de coco, limão, pimenta e alho, tá? Eu não pus o alho e não pus o leite de coco. Para servir com ceviche também vou fazer uma coisinha que eu gosto para acompanhar, até mesmo para quebrar um pouco dessa acidez. Vou servir com um crostinho, com uma fatiazinha de pão que eu vou deixar rapidinho no forno para ela ficar crocante, para comer junto com o ceviche. Ele fica muito gostoso, vocês experimentem que não vão se arrepender. Deixa eu pegar minha faca de pão. Aqui, ó. Para cortar o pão, eu tenho uma baguete aqui. Normalmente a gente compra pães de casca grossa para que ele fique crocante, tá? Eu vou colocar, ele tá na horizontal, eu vou colocar minha faca na diagonal e vou tirar um pedaço, tá? Deixa eu tirar isso aqui daqui. Vou cortar, continuando com o pão na horizontal, eu vou pegar minha faca e tirar uma fatia
de no máximo 1 centímetro, não é pra ser muito grossa não, tá? E outra fatia aqui, o que eu consigo? Deixar o meu pão mais compridinho e fica bonito na hora de apresentar. Vamos lá. Amassadeira, o Fê já vai me ajudar aqui, obrigada, meu bem. Vou colocar as 2 fatiazinhas aqui, vou regar com um pouquinho de azeite. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino moída na hora. E vou jogar uma pitadinha de sal. Só para dar um sabor, tá? Vou levar isso pro forno, meu forno já tá pré-aquecido. E vou ligar o meu gratinador e vou pedir pro Fernando me ajudar, porque eu sou rainha de queimar o pão. É super rápido, gente, ele queima muito rápido. Então é coisa assim, colocou no forno, coisa de 1 minuto, você tem que ficar de olho, porque senão ele vai queimar. E como eu tô conversando, eu preciso que o Fernando me ajude pra olhar, porque senão eu vou queimar. Feito isso, a gente já vai servir. Você me dá um toque a hora que estiver pronto? Claro, mas eu vou mais rapidinho, né? Eu só vou pegar o meu ceviche. Ele gela mais rápido porque eu tenho uma quantidade pequena aqui, afinal de contas é uma porção para mostrar para vocês. Vou colocar sal. Vou misturar. Vou provar e vou colocar na taça, que é uma forma de servir que fica bem bonita. Quem não tiver taça em casa, tá ótimo. Quem não tiver taça em casa, coloca no ramecan. Ótimo, tá? Vou colocar o meu ceviche aqui. Eu tenho um pouquinho de broto de beterraba que a gente comprou só para poder dar um toquezinho, fica bonito na apresentação, tá? Vou servir o ceviche na taça, vou colocar um pouquinho de broto de beterraba, só para dar uma corzinha, dar um toque. Ele é lindo porque o cabinho dele é bem da cor da beterraba. Vou colocá-lo aqui e vou servir com o crostini de azeite e pimenta que eu coloquei no forno. Deixa eu só esperar ele ficar pronto. Como é que estamos? Tá quase. Essa parte do pão, de fazer o crostini, é muito importante que a gente entenda o seguinte. É só o gratinador na parte de cima ligado. Os fornos a gás, eles também são um forno elétrico, nos fornos a gás eles têm uma tira de gás, de chamas, que ajudam bem nesse momento. Então pré-aqueçam esse gratinador e coloquem o pão e fiquem de olho, ele não demora mais do que 2 minutos. Tá quase dourado e a gente serve junto com o ceviche. Bom, de qualquer forma, desculpa. De qualquer forma, o ceviche já tá pronto. Se você quiser mantê-lo um pouquinho mais gelado, é só deixar ele um pouquinho mais na geladeira. Depois eu só vou colocar o crostini aqui e a gente serve. Desculpa, pode falar. Não, só lembrando que não é comum que se sirva ceviche com pão. Só que a gente acha muito forte comer o ceviche em função do grau de acidez dele e se coma puro. Tem que ter alguma coisa que quebre essa acidez. No Peru é muito comum eles servirem com aquele tipo de milho que é bem adocicado e ajuda a quebrar um pouco essa acidez. Como a gente não tem esse milho aqui, a apresentação não ficaria tão boa quanto o pão, sirvam com torradinhas. Se não quiserem fazer esse pão, esse crostini que a gente está fazendo, podem fazer torradinhas ou comprar torradinhas prontas e servir. Ajuda muito a quebrar essa acidez do caldo que o ceviche gera. Tá bom? Pronto. Já tá bom? Dourou bem? Ele deu uma douradinha. Toma leve cuidado crocância. para que ele não fique... Tá? A outra eu vou colocar aqui do lado para não poluir muito a taça. Todo mundo pede a segunda, né? Ceviche, super saboroso, gostoso, para o Brasil numa opção melhor. Daqui a pouco a gente volta com o segundo prato usando o mesmo peixe. Até lá. Até lá. Oi, gente, estamos de volta. Agora com o segundo prato, usando o mesmo peixe que a Van usou no ceviche da entrada. O prato é bastante simples, é bastante saboroso, a gente já fez ele várias vezes aqui nas confrarias do Adore. Ele é sempre muito pedido, por isso que a gente resolveu colocar no programa para que todo mundo tenha acesso à receita. É bastante simples, o lombo do namorado a gente vai usar uma peça igual a que a Van usou para mostrar do ceviche, o peixe bastante nobre. O lombo é a parte de cima do filé, mais uniforme, é igualzinho o bacalhau, o formato, né?
purê de banana da terra e um molho que muita gente chama de molho Iemanjá, eu chamo de molho de coco, porque ele não tem todos os ingredientes da famosa moqueca baiana, e a gente vai servir ele com um crisp de banana. Eu vou explicar daqui a pouquinho como é que a gente fez esse crisp. Bom, a gente vai começar fazendo o molho. Eu tenho aqui gengibre picado, gengibre já descascado. O formato do corte não importa, a função dele nesse início do molho é literalmente passar sabor. Então a gente vai cortar de maneira aleatória, tudo isso vai ser coado no final. Meia cebola branca, o ideal aqui é que não se use cebola roxa, que vai passar uma cor para o molho que é um pouco indesejada, tá? Bom, panela pré-aquecida, azeite, e aí a gente já pode juntar a cebola e o gengibre. Bom, enquanto vai aquecendo essa misturinha aqui, eu deixei no forno 2 bananas da terra que entraram completamente amarelas, mas já maduras, e depois de cozidas no forno, elas ficam completamente pretas, mas muito bem cozidas no centro. Então a gente vai tirar as 2 bananas. Muita gente faz esse mesmo purê usando a banana cozida em água ou no vapor. Eu prefiro que o cozimento seja no forno porque dá uma certa caramelizada na banana que é muito importante para o resultado final do purê. Tira as 2 pontas, ajuda a abrir a casca da banana e pode tirar, ela solta facilmente, está bem quente, toma cuidado. Tira esse excesso de casca. Prontinha a primeira. Meu molho começou a, como a gente chama em cozinha, começou a gritar. Está começando a saltear o gengibre e a cebola. Casca da banana fora. Prontinho. Descartem essa casca. Prontinho. E a banana corta de maneira aleatória. E processador. A gente vai ter um purê mais liso, um formato parecido com o do musseline. Mesmo no processador, o poder do processador de agora tornar isso aqui um purê é muito bom, muito melhor do que do liquidificador, mas ele precisa de um líquido, então a gente adiciona água, literalmente água. Aqui a quantidade é a gosto, até perceber que já ajudou a formar o purê e deixar no ponto correto. Vamos ligar. É bem rapidinho. Prontinho. Dá uma mexidinha para poder ter certeza de que processou toda a banana. Volta. Mais uma mexidinha leve. Só mais um pouquinho de água. Pronto. Não usem leite. A cor não vai ficar bonita. Prontinho. Tira o processador e transfere para uma panela a polpa de banana. Posso descartar isso aqui? Que já foi processado. Prontinho. Quer me dar? Quero. Você já coloca lá para mim, por favor? Seu molho tá lá, ó. Excelente. Vou deixar aqui reservado a banana. Suou bastante, a gente chama de suar, ou seja, deu a leve salteada ou refogada na cebola e no gengibre. Nesse momento, Van, coloca para mim fazer um favor também. Obrigado. A gente coloca um pouquinho de caldo de peixe, que vai reduzir. É claro que não é muito prático para todo mundo ficar em casa fazendo caldo de peixe com carcaça de peixe, alguns legumes, adição de mirepoix, que é um aromático francês muito comum, cebola, salsão e cenoura, a gente vai falar dele em outros programas. Usem o melhor caldo de peixe que encontrarem. Dissolvam em água, leve, não quero um caldo de... Ele não vai ter poder de salgar o molho, mas ele é muito importante para agregar sabor. Eu fiz um caldo com alguns legumes, usei aparas do peixe que a gente está usando aqui, cebola, salsão, cenoura, tomilho e alecrim. E água. Deixei reduzir e vou colocar agora coando. E vou deixar
que ele reduza, não mais aqui para essa quantidade do que 80 ml, lembrando que a gente já explicou algumas vezes aqui, uma colher de sopa tem em torno de 20 ml. É muito difícil às vezes para as pessoas saber exatamente a medida em casa. Então uma colher de sopa, 20 ml, 4 colheres de sopa, é mais ou menos a quantidade que eu coloquei aqui. Deixa reduzir, começou a borbulhar. Nesse momento, ou daqui a pouquinho na verdade, a gente já pode adicionar o leite de coco. E aí deixa reduzir bastante até ele realmente começar a ter uma textura mais de molho e bastante cremosa. Eu vou usar um fouet para mexer e vou deixar agora reduzir. Enquanto isso, eu vou picando aqui alguns outros ingredientes do molho, que muita gente tem um certo preconceito. A Van usou no primeiro bloco para fazer a entrada um ingrediente que a gente costuma chamar de vilão, que é o coentro. Mas tem alguns outros vilões que não são tão grandes quanto o coentro, mas muita gente tem uma certa repugnância, mas aqui funciona muito bem. Eu tenho aqui pimentão vermelho, já está bem lavado, tira uma lasca do pimentão vermelho, para essa quantidade está mais que o suficiente, e uma do pimentão amarelo. Os dois são bem mais adocicados e menos indigestos que o pimentão verde, que acaba sendo o maior vilão realmente da história. Então a gente deixa aqui, corta ele em julienne, cortes, tiras, famosas tiras finas. Prontinho. Junta os dois. Pronto. E agora, brunoises, ou cubos bem pequenos. Isso ajuda muito no sabor, mas mais ainda no resultado final visual do molho. Isso é muito importante pra gente aqui. Os dois bem juntinhos. A intenção aqui de não usar o pimentão verde, primeiro, ele é mais indigesto que os outros. Segundo, ele não tem o adocicado que esses dois têm. E terceiro, eu já vou ter verde no resultado final do meu molho, dado pelo coentro. Então não é necessário usar aqui o pimentão verde. Basta usar o amarelo e o vermelho. E é por isso, inclusive, que eles são tão mais caros que o amigo verdinho. Bom, eu tenho aqui os dois pimentões já picados, vou deixar os reservados aqui, prontinho. E aqui está o meu lombo de peixe, o lombo do namorado. A Van usou um pedacinho desse para mostrar como a gente faz o ceviche. O mais importante dessas duas receitas, por isso elas foram escolhidas, é que a gente está usando o mesmo peixe, é muito prático. Dois pratos usando o mesmo ingrediente principal, um muito leve, que é o ceviche, sensacional, e esse peixe que também não é muito, esse prato principal que não é muito pesado. Então, junta sal e pimenta no lombo de peixe, vou deixar isso aqui, temperar, sal. Eu vou colocar pimenta só na parte que não vai ser apresentada. Muita gente usaria aqui pimenta branca, mas eu prefiro usar a preta por questão de paladar, mas não uso ela na parte de cima. E agora sim, sal de um lado, sal do outro. Prontinho. Tá pronto já para ser grelhado. Daqui a pouco a gente aquece a nossa frigideira para poder finalizar o peixe. Purê, a Van está aquecendo aqui para mim, ótimo, obrigado. Para deixar ele bem quente, a gente pode usar para dar o ponto um pouquinho mais de água, a gente mistura e a gente só vai finalizar ele com manteiga gelada, finalização clássica francesa, sal e pimenta, mais nada. O adocicado que o purê gera é o que a gente deseja no final aqui. Bom, o molho já está reduzido no ponto que eu gostaria, pega um bowl, peneira, de novo, dá licença só um minutinho, e aí a gente coa. A função aqui do gengibre e da cebola já foi cumprida, já passaram o sabor para o molho. Portanto, coem, descartem os pedaços. Isso é um capricho nosso, só para a apresentação ser mais legal. Isso aqui, inclusive, é super difícil. Durante as aulas no Adore, é muito difícil conseguir jogar isso aqui fora. Todo aluno quer pegar e experimentar. Comer com pão. Comer com pão. Obrigado. Volta para a panela. Deixa continuar reduzindo. E agora sim a gente acrescenta os pimentões, que vão começar a passar sabor, ajudar a espessar o molho e, o principal, ajudar a que o resultado final fique lindo. Prontinho. Vamos mexer. E agora ele vai naturalmente perdendo o líquido. Isso é reduzir. Muita gente tem dúvida, o que é reduzir o molho? É deixar com que ele perca líquido e cada vez, por isso, por estar perdendo líquido, ele vai só engrossando. Chegando no ponto, sem que seja necessária a adição de maisena, amido de milho, farinha, nada que engrosse um molho tapeando ele. Bom, tá pronto, purê
praticamente no ponto. Vamos finalizar ele com manteiga gelada. A manteiga já está aqui. E agora eu vou ligar a frigideira para a gente grelhar o nosso peixe. Eu só vou, antes disso, diga. Você quer que eu passe essa panela para cá? Pode passar, obrigado. Só para facilitar para você. Excelente. Então Aqui pode deixar ali. Isso. Né? Vamos lá. Bom, eu tenho aqui crispes de banana da terra, o mesmo ingrediente usado para poder fazer o purê. Ele só vai servir como decoração e, além disso, é excelente, é muito gostoso. Vamos só lembrar o seguinte, o forno, a utilização do forno para alguns alimentos, ela tem que mudar entre temperatura alta e temperatura baixa. Em temperatura baixa, o crisp ele se forma, ou seja, ele doura, mas ele desidrata o alimento. Portanto, ele fica crocante e muito fácil na utilização da decoração, mas concentra muito açúcar da banana e fica completamente crocante. Então eu fatiei a banana em fatias mais finas possíveis, levei para o forno, deixei desidratar a 100 graus por 40 minutos. Ele fica crocante assim e está pronto. Bom, purê no ponto. Quer que eu finalize para você? Quero. Manteiga gelada, a Van vai finalizar para mim. Molho está chegando no ponto, eu preciso só de uma temperatura bastante alta para poder subir. Vou finalizar ele com coentro, o vilão. Não precisa colocar muito, mas faz muita diferença nesse prato. Sem ele, eu costumo dizer que não é o mesmo molho, nem o mesmo prato. Deixa para colocá-lo só na última hora, lembrando que eu já disse em outras aulas e outros programas. É uma erva fina, não suporta a cocção. Portanto, finalizem o molho com ela. Não deixa para colocar logo ainda com o fogo ligado. Bom, vamos finalizar. Frigideira quente. Azeite. Peixe grelhando de um lado. Você acerta sal e pimenta para mim? Purê? Vou deixar esse peixe aqui. Vou colocar só um pouquinho de pimenta do reino no purê de banana e o sal. Ele já está pronto, já coloquei manteiga gelada. A banana é, por natureza, adocicada. Eu vou colocar um pouquinho de sal só para levantar, é o que a gente chama de levantar o sabor, né? Uhum. Misturar, o purê já está pronto. O molho você quer que eu tire daqui? Você ajusta sal? Não, você quer que eu... tá certinho. Já vou ajustar sal daqui a pouquinho quando eu for finalizar com o coentro. E suco de meio limão. Pode finalizar agora com um suquinho de meio limão. Opa, prontinho. Sal? Sal, pode colocar para mim, deixa eu experimentar. O purê tá pronto, já vou trazer para cá. Peixe chegando no ponto e a gente já pode começar a apresentação. Para desligar o molho, vamos finalizar logo depois que desliga o fogo com o coentro. E já vamos apresentar no prato, purê no centro do prato. Prontinho. Peixe, que já deve ter dourado mais do outro lado do que desse. Prontinho. Molho de coco, ou molho Iemanjá, como algumas pessoas chamam. E o crisp de banana, vou escolher o mais bonitinho aqui. Finalização. E, se desejarem, também um pouquinho assim, de brotinho de beterraba, que é lindo e não faz mal. Prontinho, aqui do lado os dois, ceviche de namorado com crostini e o purê de banana da terra com lombo de namorado e molho de coco. Duas proteínas, as duas com sabores totalmente diferentes, uma cozida e uma crua. Espero que vocês gostem. Usando o mesmo ingrediente. Até o próximo programa. Obrigado, um abraço. Tchau.